Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, 8 horas 7 minutos. Vamos dar início a mais uma live. Hoje eu não estou no consultório, já estou em casa. Eu falei ontem, na sexta-feira é um dia que eu não faço atendimento, né? Eu faço outros tipos de trabalho administrativo, burocrático, então estou em casa, não estou na clínica, no consultório hoje. Sempre que eu começo as lives, eu preciso fazer algumas checagens. Então, a primeira eu preciso saber se vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo direitinho, coloca aí no comentário que o áudio tá ok. Que assim que eu tiver a confirmação de vocês, beleza. Carla, boa noite, bem-vinda. Aline, bem-vinda. Letícia, Marcos, Marquinhos, para quem não sabe, Marquinhos é meu filho. E ele tem me dado muito apoio aí, tem me ajudado. Bom, áudio e imagem ok. Então podemos dar início à nossa live de hoje, encerrando a live da semana, né? Essa semana eu dediquei por fazer por desenvolver o tema planejamento, achei oportuno por ser o início do ano, mas não porque é só o início de um ano, o início de um novo ciclo. Então achei importante falar sobre planejamento. Na segunda-feira eu falei sobre as características que uma meta deve ter, né? Eu falei que a gente deve, quando vai planejar, estabelecer algumas metas, usar alguns critérios. A meta tem que ser smart, simples, específica, mensurável, atingível e temporal e relevante. Na terça-feira, eu dei exemplo de como construir uma meta, né? Que a gente tem, normalmente as metas, os objetivos, eles vêm de algum tipo de dificuldade, de necessidade que nós temos, nós precisamos resolver. Na quarta-feira, eu falei sobre o que você precisa fazer para sair do lugar e alcançar seu objetivo. E aí eu dei uma dica de que muitas vezes a gente esquece daquilo que motivou a mudança, a necessidade da mudança, a necessidade do objetivo. E quando a gente se conecta com a dor, com o nosso sofrimento, a gente tem uma tendência a ser mais constante. E também falei de duas coisas que é importante a gente ter muito cuidado e atenção, que é o alívio. Nós buscamos muitas vezes o alívio para esse sofrimento e às vezes o alívio não é a solução. Vou dar um exemplo. Quando a gente está meio, sei lá, entediado, desesperado, preocupado, nosso corpo, nosso cérebro tem uma tendência a se distanciar da dor. E aí nós buscamos recursos para nos distrair. E a distração pode distrair a gente também do nosso foco. Amanda, bem-vinda. Bárbara, bem-vindo. Paulo, bem-vindo. Letícia, bem-vindo. Todo mundo seja bem-vindo aí nessa sexta-feira. A companhia de vocês já fez minha sexta-feira valer a pena, né? A companhia não só hoje, mas da semana inteira. Vocês estão me seguindo e acompanhando. Ontem eu ensinei uma técnica de como fazer um planejamento fora do convencional, que normalmente nós começamos um planejamento do início, né, do nosso ponto inicial para o final. E ontem eu ensinei um método, uma técnica de fazer esse planejamento de trás para frente. Então a gente vai lá no nosso objetivo final. Lembrando que a meta tem que ser específica, o objetivo tem que ser específico. A gente vai lá no dia, imagina daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, no final da nossa meta, como que você vai estar se sentindo, como que vai estar a sua vida, né? Depois que você alcançar seu objetivo. E aí a gente consegue ir planejando passo a passo. Eu dei um exemplo de um muro, é como se a gente estivesse construindo fazendo um projeto de uma casa ou de uma parede. Cada estratégia, cada passo é um tijolinho. E todos os tijolinhos são importantes para a gente chegar ao nosso objetivo. Bom, e na noite de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de metas. E isso aqui, gente, é muito importante a gente entender, porque quando a gente não entende isso, tem uma tendência também a dar alguma coisa errada. E aí a gente não entende por que deu errado, se a gente fez o planejamento, se a gente colocou o passo a passo, mas se a gente não pensar no que eu vou falar hoje, pode ser que todo aquele trabalho que eu falei durante a semana acabe dando errado. Então nós temos 3 tipos de meta. Nós temos a meta
do tipo ser, do tipo fazer e do tipo ter. Então agora eu vou explicar como que a gente reconhece esses tipos de meta. Bom, a meta ser diz respeito ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso crescimento, aquilo que a gente precisa aprimorar na nossa performance, aquilo que a gente precisa reconectar, que a gente precisa desenvolver em termos de habilidades pessoais, de observar os nossos valores, as nossas atitudes, se aquilo que a gente tem feito tem coerência, se aquilo que a gente está fazendo tem integridade, né? Se corresponde aos nossos valores. E é importante que nós tenhamos esse tipo de meta para a nossa vida. Metas que vão desenvolver habilidades e que vão fazer com que nós tenhamos um crescimento pessoal. Isso é super importante, a gente ter essa consciência. Além desse tipo de meta, nós temos a meta do fazer. São metas que a gente coloca de como chegar no nosso objetivo. Então, metas normalmente de que passo eu preciso dar, a que eu preciso fazer, o passo a passo, o caminho que eu preciso. Então, as metas relacionadas ao fazer está ligada diretamente ao passo a passo, à execução do nosso objetivo. Então, nós dividimos essas metas em passo a passo para facilitar o nosso trajeto, a nossa caminhada. E nós temos as metas do tipo ter. As metas do tipo ter estão relacionadas às nossas conquistas. Então, nós precisamos definir o que a gente quer, né? Lembrando que as metas precisam ser mensuráveis, o nosso objetivo precisa ser mensurável. E aí nós precisamos, dentro desse tipo de meta ter, ver o que nós vamos conquistar, o que nós vamos obter, o que a gente vai materializar. Quando a gente faz um planejamento, normalmente esse planejamento ele está somente no campo das ideias. E quando a gente executa esse planejamento, ele se torna concreto. E muitas vezes nós precisamos ter coisas, né? Não são só metas de realização, nós materializamos aquilo que nós planejamos. Então, nós precisamos ter o equilíbrio entre essas metas, ter, ser e fazer. Por que eu estou falando isso e por que eu disse no início que se a gente não ficar atento a esse tipo de meta, a gente pode colocar tudo a perder. Porque se de repente a gente quer conquistar alguma coisa, a gente quer ter alguma coisa, nós sabemos o passo a passo de como fazer. Já pesquisamos, estudamos, já temos todas as ferramentas necessárias. Mas se falta, por exemplo, uma habilidade pessoal, é bem provável que a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. Então é importante que as nossas metas estejam em equilíbrio. Não adianta eu ter uma formação, eu ser bom em alguma coisa, se eu não coloco as metas do fazer, eu não vou executar. E as mesmas coisas, não adianta eu não mensurar isso, eu não ter o que realizar, porque eu também não vou chegar a objetivo nenhum. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio entre as metas. E na carreira de psicólogo, eu falei ontem rapidamente, a faculdade ela não ensina a gente ser profissional liberal. Né? Ela ensina a preocupação da nossa graduação, preparar a gente de forma acadêmica, tendo os conhecimentos necessários para a prática e exercício da nossa profissão. E aí a gente precisa desenvolver algumas habilidades para a gestão da nossa carreira. Então, é sobre isso que eu vou falar nas próximas lives, nos próximos encontros, né? Sobre quais habilidades, quais ferramentas, o que a gente precisa para ter sucesso na nossa carreira como psicólogo e psicóloga. E aí a gente tem também diferença entre metas e objetivos. O objetivo é aquilo maior que a gente vai alcançar, que a gente deseja conquistar. As metas são os fragmentos, o passo a passo de como chegar naquele objetivo. Então, o objetivo é a nossa transformação. Bom, se hoje eu não atendo, meu objetivo vai ser atender, ter uma clínica, ter um consultório, trabalhar numa clínica. Então, o objetivo ele é a nossa transformação, a transformação da nossa realidade. As metas, elas são os fragmentos, é como se fosse o nosso GPS, né? O nosso destino final é o nosso objetivo. Agora, cada curva, cada entrada, gire à direita, à esquerda, em frente, é o nosso passo a passo, né? São as nossas metas.
até aqui, alguém teve alguma ideia essa semana? Se quiser compartilhar, esse espaço aqui é nosso. Então, vocês que me acompanharam, se tiverem alguma dúvida, se tentaram colocar esse planejamento no papel, e é importante isso, porque quando a gente coloca no papel, a gente ativa várias percepções, a gente consegue visualizar, a gente tira aquilo do abstrato, do campo das ideias e começa já a materializar o nosso sonho, o nosso objetivo. Então, assim como é importante a gente chegar no resultado final, é importante também a gente tirar aquilo que é da nossa vida, do nosso objetivo e desenhar mesmo, colocar eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não tenho talvez algumas habilidades empreendedoras, então eu preciso desenvolver uma habilidade, talvez uma capacidade de resiliência para ficar mais resistente à frustração, e aí você vai pensar, mas como eu vou fazer isso? E aí vai buscar as ferramentas para você desenvolver as habilidades que você precisa. Quando a gente fala de empreendedorismo, o empreendedor não é aquele que acerta, é aquele que não desiste. Gravem isso. O empreendedor não é aquele que sabe tudo ou que faz tudo certo, mas é aquele que diante de uma dificuldade ou de um obstáculo, ele não vai paralisar. Ele está focado na solução. E a gente encontra no dia a dia várias dificuldades. Curioso, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo logo no início da minha carreira, dos meus atendimentos. Eu estava sem pacientes, né? Comecei a atender, a agenda estava vazia ainda. A minha preocupação era a captação de clientes, de pacientes. E aí comecei a fazer divulgação, a mostrar meu trabalho, a ter visibilidade, fazer isso de uma forma intencional. A forma intencional é diferente da forma intuitiva. Quando nós temos uma intenção, nós precisamos alinhar o nosso objetivo com a nossa prática. Então, eu comecei a fazer uma divulgação intencional, direcionada, sistematizada para alcançar o meu objetivo. E aí, então, não tinha problema de tempo. Tava a agenda, né, sem paciente, estava com tempo de sobra. E aí, eu comecei a ter volume na minha agenda. Quando eu tive volume na minha agenda, eu já não estava mais tão disponível como antes. E eu comecei a ter outro tipo de problema, que era não conseguir atender o telefone quando tocava, que era não conseguir responder as mensagens na hora. E aí eu já tive outro problema. Quando a gente está focado na solução, a gente vai dar jeito de resolver o problema. Então, eu comecei a responder os meus pacientes por mensagem. Quando eu via, por exemplo, uma chamada não atendida, eu retornava a ligação. Aí eu vi que isso não era suficiente, porque o volume foi crescendo demais. Eu arranjei um meio de fazer o agendamento online, o que me facilitou muito. Então, às vezes, eu já mandava o link direto para ter controle, para não ter que ficar fazendo agenda agenda de papel, né? Porque às vezes o paciente marca um horário, aí faltou, pede para ajustar, e aquilo me dava uma confusão, que eu ficava isso com volume. Quando a gente tá com um pouquinho, não é muito significativo, mas quando o paciente falava assim, posso mudar meu horário? Meu Deus, o que eu tenho disponível? Eu já não sabia mais, eu estava dependendo daquela agenda, né? O papel. Então, cada dificuldade, cada problema que a gente enfrenta não deve ser motivo para a gente desistir. Deve ser motivo para a gente rever o nosso processo, rever o nosso objetivo e adaptar, adequar a nossa nova realidade. Então, o empreendedor, ele precisa ter essa capacidade de resiliência. Aquele empreendedor de sucesso não é o que nunca fracassou, é o que nunca desistiu. E eu sei que às vezes é difícil a gente manter o foco, às vezes é difícil a gente não distrair com algumas coisas, e a gente tem que ir tendo esse cuidado para a gente não perder o foco. Eu comecei a live de ontem com uma reflexão de que o tempo vai passar. É uma lei universal, o tempo vai passar. A Terra está rodando, movimento de rotação, translação, o mundo ele vai continuar girando. O que vai mudar não é o mundo. Quem tem que mudar somos nós diante do mundo, diante das nossas dificuldades e diante dos nossos objetivos. Então, daqui 6 meses, ontem eu coloquei uma meta. Quem está no meu canal do Telegram vai ter acesso a essas lives, só não vai ter a primeira porque ela não foi gravada, mas a de terça, quarta, quinta e a de hoje vão ficar disponíveis no meu canal do Telegram. Já dou a dica do Telegram para vocês. Por que eu uso o Telegram?
ele não tem algumas limitações que outras ferramentas têm. Por exemplo, não limita a quantidade de usuários de um grupo. Eu posso ter quantos usuários, pelo menos por enquanto. Até o momento ele não faz essa limitação. Eu posso colocar arquivos grandes, que ele também não tem esse limite de arquivos, de capacidade. Então, não tem distração, porque não é uma rede, por exemplo, igual YouTube, Facebook, Instagram. Você está vendo ali uma coisa, de repente aparece outra que te interessa e pode te desviar do foco. Então, o Telegram é onde eu vou colocar essas lives. Então, quem quiser ter acesso, pode entrar no link que está disponível na minha bio do Instagram, que vai ter acesso a essas lives, né? Não sei por quanto tempo, porque eu ainda estou aprendendo a utilizar essa ferramenta. Eu utilizo mais Facebook, Instagram e não vou disponibilizar no YouTube, né? Eu vou editar e colocar esses fragmentos, porque às vezes as pessoas veem um vídeo muito grande e eu quero pegar a essência de cada vídeo desse e transformar em vídeos menores. Quem tá me seguindo aí no Instagram vê que eu já tô fazendo isso, né? Pego um vídeo e vou colocando algumas ideias, porque eu sei que na correria da semana é importante às vezes a gente passar, ver aquilo que tem e depois a gente se aprofunda quando a gente tem mais tempo. Bom, então, é interessante a gente pensar nas habilidades de empreendedorismo que são necessárias ser desenvolvidas, né? Que precisam ser desenvolvidas para que você não perca o seu foco e não se distraia agora nesse ano de 2020. Tem certeza de uma coisa, o tempo vai passar. Então, eu estou disponibilizando material, conteúdos, para que vocês possam otimizar o tempo de vocês. Tem muita gente que não tem experiência com gestão, com empresa, se abre empresa, como é que abre empresa, como é que faz captação. Tem gente que não tem experiência com marketing digital, com marketing de conteúdo. Então, essas coisas que eu tenho dado dicas para vocês, né, de como fazer um marketing. E volto a falar, eu sou psicóloga, atendo em Brasília, Distrito Federal, e apanhei bastante no início por não saber como fazer. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu acredito que o sucesso ele tá para todo mundo. E eu tenho experiência também em ensino superior, trabalhei com vários alunos de vários cursos, eu acompanho o sofrimento desses alunos que entravam na faculdade, era aquela euforia, início, tá começando o curso superior, tô com meu filho entrando na faculdade agora, eu sei o tanto de expectativa que tem em relação a isso, e de repente termina o curso e não sabe o que fazer com o diploma. Eu não aguento isso, isso me impacta, isso é uma dor que eu tenho e eu estou usando a psicologia, né, como uma forma de contribuir com a sociedade, com as pessoas, com os meus colegas. Então, eu estou aqui para compartilhar aquele conhecimento que eu adquiri, ajudando as pessoas, buscando novos conhecimentos, fazendo aí uma rede de troca de conhecimentos, de experiências. Então é por isso que eu compartilho esse conteúdo com vocês. Alguém tem alguma coisa aí que quer perguntar? Coloca aí nos comentários se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, que eu vou dedicar esse tempo já hoje, esse recado que eu queria dar para vocês, para terem consciência desses 3 tipos de meta, porque se a gente não está alinhado com isso, a gente pode ter uma tendência a pecar em algum detalhe, e quando a gente erra, a gente já dei a dica, não desista, né? Reveja o processo, mas a gente acaba perdendo tempo, às vezes, por não ficar atento a alguns detalhes. Então, voltando aqui, para quem chegou agora na live de hoje, 3 tipos de meta: ser, ter e fazer. A meta ser está ligada ao seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de algumas habilidades, né, que você precisa desenvolver de acordo com os seus interesses profissionais, os seus interesses pessoais. A meta fazer é o que você precisa, é o passo a passo, é o como. E a meta ter é a realização, é a concretização. Então, esse é o recado que eu gostaria, né, que eu quis passar para vocês hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês. Meta é diferente de objetivo. O objetivo é uma visão maior, um olhar macro da situação, daquilo que você quer e deseja alcançar, e a meta é o passo a passo. Agora, como sempre, eu abro aí para alguma dúvida, para alguma pergunta. Ontem algumas pessoas perguntaram sobre divulgação e eu falei rapidamente, vou só falar sobre marketing de conteúdo.
Tudo que eu tenho pesquisado e estudado aponta para a área de saúde, até porque nós temos o nosso código de ética como uma ferramenta muito útil, o marketing de conteúdo, que é você levar informação de valor e qualidade para o seu público-alvo. Então, fica aí a dica, eu vou falar sobre isso outras vezes com vocês. Esse é um assunto que eu não posso deixar, porque é o que nós temos de tendência daqui para frente. Esse negócio de ficar colocando cartão de visita, é importante que as pessoas saibam seu telefone, seu e-mail, seu endereço, como te encontrar, mas as pessoas que não te conhecem, elas estão indo atrás de resolver as dores, o sofrimento. Então elas estão querendo achar aquela pessoa que tem uma mensagem, e aí não é aquelas postagens de autoajuda, né? Eu vejo muitos colegas, essas mensagens são legais, mas isso não agrega valor. As pessoas querem solução. Assim como você quer solução para os seus problemas, as pessoas também querem. Eu quero solução para os meus, você para os seus e os nossos pacientes também. Então, o marketing de conteúdo, ele vem dar uma roupagem assim, uma visibilidade daquilo que a gente trabalha e daquilo que é uma conexão entre aquilo que a gente faz e a necessidade do outro. Então, é a melhor forma de você fazer a sua divulgação. Vou falar muito mais sobre isso. Tô vendo aí algumas pessoas escrevendo muito bom, linda iniciativa, obrigada, muito bom. Eu fico muito feliz com esse feedback de vocês. Agradeço a companhia, a audiência. Há um mês atrás, quando a gente faz um trabalho direitinho, eu não estava fazendo nada no Instagram, comecei há pouco tempo no Instagram a fazer esse trabalho de gestão para psicólogos, não tem muito tempo. E principalmente no Instagram, menos tempo ainda. E achei interessante que quando a gente usa a estratégia correta, o resultado vem. Então, em dezembro, no início de dezembro, tem mais ou menos um mês, eu tinha 250 seguidores no Instagram. E hoje eu tenho mais de 1.000, né? Eu tô com 1.100 mais ou menos. Então, se você acha que esse conteúdo é muito bom, que está sendo útil para você, comenta, compartilha, marca outro colega seu, uma pessoa que você quer ver prosperar em 2020, uma pessoa que você sabe que fica reclamando, que está sofrendo, que não está sabendo fazer como, para a gente chegar até essas pessoas, até esses colegas, com informação que vai ajudar aí nesse ano a ter sucesso profissional na carreira, certo? Agradeço mais uma vez, desejo a vocês um ótimo final de semana, né, que vocês consigam aí se organizar para a semana que vem, pegar esse conhecimento que foi compartilhado com vocês durante a semana, colocar esse conhecimento, as suas ideias, os seus sonhos no papel, tirar isso da cabeça, colocar no papel, que o próximo passo é colocar na realidade de vocês, certo? Agradeço de novo a companhia de vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem com mais conteúdo, com mais informação, com mais conhecimento e mais troca. Até segunda-feira, dia 13, né, de janeiro de 2020. Até lá, espero te encontrar na semana que vem aí, junto comigo, ok? Beijo, boa noite para vocês.